Paz, igreja! Tava aqui arrumando o cabelo, né? Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar de um assunto muito delicado. Quero falar sobre conflitos familiares. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, né? Irmã Raquel, ó, eu tô bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto de oração. Eu oro por cada inscrito, cada pessoa que comenta, eu oro pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana Oficial, amém? Quero agradecer alguns daqui do canal que tem visitado lá o Instagram, tem me seguido lá. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. Mas vamos lá, eu quero falar hoje sobre um pouco sobre conflitos familiares, irmãs. E eu vou citar aqui dois exemplos, né? Irmã Raquel, ela é muito observadora. Eu sou muito observadora, irmãs. Eu sou muito observadora, eu observo. Eu não sei se isso tem, de repente, algo a ver com o meu temperamento, porque existem alguns traços, né, de temperamento. Mas se eu pudesse definir um pouco assim o meu temperamento, né, colérico, fleumático, sanguíneo, mas tem um traço de um temperamento que é o reflexivo. Tem isso, irmã, que eu tenho? Se eu pudesse me definir, seria isso, reflexivo, porque eu gosto de refletir sobre as coisas, eu gosto de pensar. E nos últimos anos, eu tenho, nos últimos não, nos anos passados, né, eu tenho assim falado um pouco mais. Antes eu era bem mais calada e muito mais observadora, mas hoje eu observo também, falo ainda pouco, mas eu já falo bastante assim entre as pessoas, né? E o que acontece com relação aos conflitos familiares que eu tenho observado? E eu vou citar dois exemplos no qual quero basear esse vídeo, né? Provérbios vai dizer para nós não sermos frequentes na casa do vizinho, para que o vizinho ele não se enfade, né? E não arrume problema. O próprio provérbio de Salomão, homem mais sábio que existe, né? Ele falou sobre isso, para nós não sermos frequentes na casa do vizinho, para que ele não enfade, né, de ti e te amaldiçoe, né? Te traga problemas, né? Enfim, irmãs. E eu quero aqui dar o primeiro exemplo, e depois eu vou dar o segundo exemplo. Eu me recordo, coisa de alguns meses atrás, tá? Essa conversa eu observei, eu não vou dar nomes, mas pelo que eu tenho observado, essa não é a primeira conversa, mas eu já percebi vários contextos de várias outras pessoas, e às vezes pessoas que vêm para se aconselhar, irmãs. E eu estava assim no contexto que estava eu e mais duas pessoas, né? E essas duas pessoas já têm filhos, né? Filhos adultos. E nesse contexto eu estava assim só observando, olhando e observando. E ali nós entramos no assunto de filhos, de casa, de filhos, de netos, né? Uma tinha e tem netos e a outra ainda não tem netos, mas os filhos são casados. E, irmãs, tudo que a palavra do Senhor fala é verdade, né? E depois eu vou dar um outro exemplo. E ali, irmãs, olha só, olha que situação horrível. Uma delas falou assim para outra, né? Começamos a conversar e entramos nesse assunto, né? Porque uma falou que a filha casou, foi lá com o genro morar em outro lugar distante. E a filha teve dificuldades financeiras porque resolveu fazer uma outra faculdade e resolveu voltar para casa dela, da mãe no caso. Fizeram lá uma casa lá no quintal e estava morando lá no quintal. E o contexto da conversa era conflitos familiares, como lidar
com esses conflitos familiares, né? Porque conflitos familiares existem em todas as famílias, irmãs, não existe família perfeita. E ali ela estava falando, né, do grande desafio de lidar, né, com a família do genro e como lidar com isso, né, enfim. E ali eu só ouvindo, né, que eu fico assim só ouvindo para eu aprender mais, né, observar. E ali a outra pessoa falou assim, eu tenho a minha filha que é casada, tem 2 netos. Mas eu vivo sim na casa da minha filha. E eu me intrometo sim na educação dos meus netos. Aí eu fiquei olhando assim e pensando comigo, Jesus, como que é isso, Senhor? Eu fiquei assim, né? Eu falei, Jesus, como que é isso? A pessoa confessou. Eu vivo sim na casa da minha filha. E às vezes eu ainda fico lá alguns dias. Praticamente eu queria morar com ela. E eu me intrometo sim, porque a educação não é a correta. Irmãs, assim mesmo, falando. A educação não é a correta. Às vezes existem coisas que não é para se ensinar o filho. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, como que é isso, Senhor? Como que é isso? A filha casada, eu não lembro se ela tem marido, mas acho que o marido fica fora, trabalhando o dia inteiro. E o que eu entendi ali é que a filha trabalhava em casa e a filha cuidava dos filhos e a mãe ia para lá. E ela falou assim, irmãs, de um jeito tão normal, que ela falou assim, não, fico lá na minha filha e eu me intrometo sim na educação. E eu ainda digo, e olha, e ela não gosta não, isso dá muito problema, porque, e ela ainda me coloca limite, porque ela sabe me colocar limite. A pessoa assim confessando, e eu ouvindo aquilo, eu falei, Jesus, como que é isso, Senhor? Ela falando, não, minha filha, irmã, estava uma conversa assim, que eu fiquei assim observando, eu não falei nada, eu me calei. E ela falando, não, eu me intrometo sim na educação, porque não é assim. E a minha filha, ela não gosta que eu me intrometo, mas eu me intrometo sim, porque não sabe educar. Olha, irmãs, que petulância, que arrogância, porque isso é arrogância. Aí ela falando, né? Não, porque eu me intrometo e a minha filha, a gente se aborrece, a gente tem um conflito e ela me coloca no meu lugar. Porque a gente briga, né? Ela fala, não, os filhos são meus, quem tem que educar sou eu. E ela, fulana de tal, falando para outras que elas esqueceram que eu tava ali ouvindo aquilo tudo. E ela me coloca no meu lugar. Aí eu sei que eu dei uma palavra, eu falei assim, ela bota limite, ela me bota, eu no meu lugar, ela põe limite. Se tem uma coisa que a minha filha sabe fazer, é me colocar limite. Aí eu fiquei assim, mas ouvindo aquilo, eu falei, Jesus, a única coisa assim que eu falei, ela bota limite, né? Ela bota, e ela sabe, fulana de tal, ela sabe me botar limite. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei observando, irmãs. E depois eu vim para casa pro meu lar, eu nunca mais esqueci isso, essa conversa. Eu vim para casa do meu lar e fiquei pensando, eu falei, Senhor, como que nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, que somos pessoas de Deus, ficamos intrometendo em uma situação em que não cabe mais a nós. Provérbios vai falar, não seja frequente. Irmãs, a maioria dos conflitos familiares acontecem porque nós não sabemos o nosso limite. Quando o outro pede uma opinião, quando o outro pede uma observância, fulano, o que você acha disso aí? Pô, você pode me ajudar? Assim, é diferente, irmãs. Você imagina a moça na casa dela, pagando as contas dela, cuidando dos filhos dela,
Ai, irmã Raquel, agora aqui no canal acho que eu vou arrumar um problema aqui com voz. Ai, irmã Raquel, mas a minha filha não deixa ela ter a experiência dela. O teu tempo já passou. Você cometeu erros, cometeu acertos na criação, mas Deus foi ali te ajudando. Você fez o teu melhor. Agora o tempo, passou. Aí agora é hora da pessoa ter as próprias experiências. Se a pessoa tiver uma dificuldade, pedir uma ajuda, aí é diferente. Vai, visita, abraça, beija, faz as voltagens do neto, da neta. Mas, sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o fim dessa história. Irmãs, aquilo me deu um negócio para ver que até hoje eu não esqueci dessa conversa. E o Espírito Santo, ele é educado, eu não posso esquecer disso aqui. Deus, ele é educado. Olha Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Irmãs, uma das características de uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa educada. Não é invasiva. Não é manipuladora e nem manipuladora. Isso aí depois eu vou gravar um outro vídeo. Pessoas que ficam manipulando. E essa manipulação, às vezes, não é às claras, é bem sorrateira. Bem sorrateira, bem minuciosa, bem obscusa, bem assim, subjetiva, a palavra certa é essa. Mas isso não é o tema aqui do assunto. Irmãs, sabe qual é o fim dessa história? Eu sei que aquilo me deu um nervoso. Eu falei, meu Deus, como que essa filha deve estar? Se sentindo invasiva. Irmãs, é uma tribulação isso. É uma tribulação isso. Quando você pede, quando você solicita, é diferente. Mas você imagina, ela... Sabe o que aconteceu? Abriu uma oportunidade. Eu creio que a primeira oportunidade que teve a filha foi para outro lugar bem longe. Bem longe, irmãs. E isso não tem nada a ver com amor, isso não tem nada a ver com abandono, isso não tem nada a ver, isso tem a ver, irmãs, com botar limite. Às vezes a pessoa não tem a noção do limite, de até onde que pode ir e que não pode ir. É limite. Uma das coisas, se você tiver problemas com isso... Eu tinha problema com isso, de limite. Eu não sabia o meu limite. Para resolver isso, eu vou te dar uma dica. Leia a palavra nos dá limite. Raquel? Leia 40 capítulos por dia. Eu tinha isso, por conta de uma situação pessoal, por uma situação pessoal familiar. Eu não tinha noção de limite. E o limite, ele é bom porque nem sempre a minha verdade é a verdade do outro ou da outra. Por isso que tem que haver o limite. Porque o nível de espiritualidade, o nível de evolução que você está, de repente a outra não esteja. Então o outro, às vezes, precisa viver as próprias experiências e aprender com os próprios erros. Aí, irmãs, a moça foi embora com as crianças para outro lugar. E deve estar dando graças a Deus. Irmãs, foi para um lugar tão longe, tão longe, tão longe, que foi para outro país. E a pessoa está triste. Porque às vezes também, a avó, o vô, às vezes fica tão ali, tão ali, tão ali, tão ali, e não vive a sua própria vida. Vai praticar esporte, vai, passear, vai fazer amizades, enfim, vai fazer outras coisas. Porque o tempo de criação de filhos já passou. Irmãs, não estou falando isso aqui como regra geral, Como regra geral, não. Cada contexto familiar é um contexto familiar, mas foi algo que eu observei. Então, foi para outro lugar, bem longe, para outro país. E um outro exemplo, esse já foi bem mais tempo, que eu ouvi. A pessoa, o filho casou, o filho foi embora. E essa pessoa é uma pessoa bem instruída, bem educada, bem instruída. É uma pessoa que
eu não vou falar aqui, né, mas é uma pessoa bem instruída mesmo. A pessoa falou assim, eu achei isso fantástico, irmãs, fantástico, eu achei assim maravilhoso, de uma maturidade, ela falando assim, né, ela falou, né, nós estávamos em um lugar, e a pessoa falou isso, né, eu devo ter sorrido, porque eu achei isso muito bom, ela falou assim, essa pessoa tem 2 filhos casados, né, quando meu filho casou, ela falando, quando meu filho casou, eu peguei a chave da casa. Quando ele foi embora, foi para outro estado, né, para outro lugar. Aí ela falou assim, quando ele casou, eu tomei a chave da casa, porque senão qualquer coisa que iria acontecer, ia ficar, tem a chave da casa e entra. Para cortar isso, a pessoa casou. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, né? Eu não vou citar nomes, porque é uma pessoa bem conhecida. E eu achei aquilo fantástico, irmãs, porque isso evita conflitos, problemas familiares. Enfim, não seja frequente. Provérbios está falando isso, que Deus abençoe, paz. E as vovós não me levem a mal, Deus abençoe.